Olá, olá, boa noite. Eu estou aqui no Instituto Conexão Sistêmica, numa outra sala, hoje para seguir com nosso programa das lives. Hoje também com mais uma convidada especial, a Débora Grings, que daqui a pouco estará entrando. Eu pedi para ela uns minutinhos antes para contar para vocês que esse é um programa das lives com pano de fundo dos relacionamentos. Nós estamos fazendo esses encontros desde 30 de setembro, foi o primeiro que eu fiz com a Magda, e com a temática das relações e a profissão, o quanto a profissão acaba interferindo, né, nas relações. Falamos sobre ter um olhar dentro dessa visão sistêmica, quando a gente percebe que a relação está baixando a intensidade e indo no caminho da finitude, porque é assim que acontece também, né? E depois falamos sobre relação já numa outra fase da idade, quando os filhos crescem, os netos também já estão querendo escapar da vovó e do vovô. Então, nesse novo momento de estar o casal de novo junto, vivendo a sua própria vida, falamos sobre masculino e feminino, trouxemos um assunto que foi um assunto mais, assim, profundo, teórico, falando sobre essas imagens que a gente faz quando está junto com a pessoa, quem que está misturado naquilo, quem do nosso sistema está misturado. Também tivemos recentemente falando sobre a educação que a gente recebe dos nossos pais, como é que isso interfere nas nossas relações. Tivemos também uma trajetória no nosso último encontro falando de como a gente se desenvolve quando criança, depois quando adolescente, nas diferentes fases da vida, como isso também interfere nos relacionamentos, de modo geral. E claro, o relacionamento afetivo está englobado nisso. E tivemos live também falando sobre como é a gente na vida, vivendo as relações sendo solteiro, sendo solteira. Enfim, é uma gama enorme de temáticas que a gente trouxe. Também falamos do equilíbrio de troca nas relações. E então a gente teve assim uma abrangência grande pensando nas questões da teoria sistêmica que embasa as constelações e também de outros formatos do que a gente aprende nas neurociências com a traumaterapia. E eu sempre explico, é importante explicar isso, que eu não converso previamente com as nossas convidadas especiais para explorar o tema. Então, para mim também é uma surpresa, eu ouço como vocês estão ouvindo e aí converso um pouquinho, trago algum temperinho eventualmente adicional ou uma explicação dentro do que eu ouvi, tentando trazer para esse enfoque sistêmico. E todas essas lives, de quem não teve oportunidade de ver e se interessa sobre o assunto, eles estão no nosso canal, o canal do Instituto Conexão Sistêmica, o canal do YouTube que chama Instituto Conexão Sistêmica, facinho de lembrar. Então tá tudo lá disponível para vocês. E é isso que eu queria falar com vocês antes. Já vamos receber aqui nossa convidada especial que já está conosco. Ela que vai trazer o tema que ela se propôs aqui conosco, falando da influência dos traumas nas nossas relações. Então já ela está entrando e já estou aqui ouvindo. Oi. Não estou te vendo ainda, mas estou te ouvindo, Dana. Não tá me vendo? Ai, deixa eu ver. Às vezes dá esse detalhezinho, mas ele aparece lá no vídeo, mas aqui eu acabo não te vendo, mas Ah,
Estou te ouvindo bem. Você está me vendo e me ouvindo. Eu estou te vendo e te ouvindo. Isso é que é importante. Então, todo mundo está te vendo, está me vendo e está me ouvindo e vendo você e ouvindo você. Aqui tem uma coisinha na minha tela, mas com toda certeza isso fica tranquilo, porque depois, daqui a pouco aparece você aqui e a gente pode começar. Eu já fiz a, a explicação que eu queria fazer, Débora, que basicamente é falar um pouquinho dessa caminhada que a gente deu com as lives e que vamos seguir o ano que vem, mas agora a gente começa a chegar meio no final aí do ano, né? Hoje vamos fazer essa live e explicar para todo mundo que todas as lives estão lá no canal do YouTube do Instituto Conexão Sistêmica e que também a gente não teve, não tive com você, como não tive com nenhuma das convidadas, uma conversa prévia para que eu possa também, junto com a audiência, sei lá, se surpreender aqui com o que você traz e, enfim, bater um papo, explorar um pouco. Então, com a palavra a você e para falar daquilo que você propôs a trazer para a gente aqui na noite de hoje. Tá bom. Obrigado por você ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço o convite. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Débora Gringues. Eu sou terapeuta somático transgeracional, né? Então, eu vejo, vamos dizer, todas as questões do ponto de vista e a partir do trauma, né? Outro dia até me perguntaram assim: "Ah, mas tudo parte do trauma?" De certa forma, sim, né? Porque pode não ser um trauma que você viveu na sua biografia, mas muitas vezes é um trauma transgeracional, né? E mesmo os biográficos, na maioria das vezes, também tem ali uma raizinha transgeracional, você sabe bem, né, Oswaldo? Uhum. E, e, e aí o tema que a gente queria trazer hoje é o quanto o trauma interfere nos relacionamentos, e todos os relacionamentos, né? Não só o amoroso, que é o que a maioria das pessoas põe em foco, mas amizade, conexão, né? O quanto o trauma interfere na tua forma na tua capacidade de se conectar genuinamente com as pessoas, inclusive até mesmo com os teus filhos, né? Sem E dúvida. aí, e aí para começar, é bom a gente explicar e desmistificar um pouquinho a palavra trauma, porque a gente tem o conceito de que traumotrauma ele é carregado de uma energia muito forte, né? Então, quando a gente ouve a palavra trauma, a gente já pensa logo numa tragédia, né? Num acidente, numa catástrofe, enfim, num assalto que seja, mas algo que a gente chama de trauma de choque, que são os traumas que realmente acontecem assim e nos pegam de surpresa, e enfim, que a gente é vítima de algo e arrebatado por algo. E o nosso sistema nervoso não tem ali a capacidade de processar tudo o que aconteceu naquele momento, que foi tudo muito rápido. Mas existe também, e existem outros tipos de trauma, mas né, o que mais interfere nos relacionamentos é o trauma de desenvolvimento. E eu até tenho feito uma série de vídeos sobre isso no meu Instagram, mostrando para as pessoas de forma muito simples o que é um trauma de desenvolvimento, né? Que o trauma de desenvolvimento é tudo aquilo que você precisava ter recebido para o teu desenvolvimento natural, para né, a tua sobrevivência, e por algum motivo você não recebeu. Então, a conexão com a mãe, logo que a mãe nasce, algumas mães têm depressão, algumas mães abandonam os filhos. Algumas mães são tão traumatizadas que não são capazes de se conectar genuinamente com a criança, né? Não é porque ela quer, porque é uma consequência da estrutura traumática dela. E isso gera essa primeira conexão, esse primeiro vínculo que não conseguiu se estabelecer, gera uma dificuldade de estabelecer vínculos para o resto da vida, né? Então, todas essas pequenas coisinhas, quando a criança precisava ter sido vista e não foi, quando precisava ter sido validado e não foi, quando a criança precisava de atenção e não teve, né? Quando a criança precisava, enfim, falar, foi calada, todas essas questões e até os castigos e as punições, a forma como eles aconteciam, também são trauma, porque eles criam crenças e padrões de comportamento naquela pessoa, naquela criança, que vão pro resto da vida, né? E eles se repetem, né? Então são
traumas, coisas que parecem naturais do cotidiano, que a gente vive no cotidiano. Ai, fazia alguma coisa de errado, a mãe botava de castigo para pensar ali no quartinho no silêncio, ou a mãe ignorava, Uhum. né? E toda vez que a criança fazia algo de errado, a mãe ignorava. Toda vez que a criança fazia algo de errado, ou não supria as expectativas, a mãe botava no quartinho para pensar. Então, o que essa incapacidade da mãe de se conectar e atender as necessidades da criança, que normalmente fez algo de errado, é uma criança em desenvolvimento, não entende o que fez e precisa ali que algum adulto ajude ela a entender o que fez, ensine, eduque, ensine habilidades sociais e todo tipo de habilidade, ela não teve isso. O que ela teve foi silêncio, Uhum. né? O que ela teve foi reprovação, rejeição, isolamento. Então ela começa a virar boazinha, criança boazinha que não faz nada de errado, ou adulto perfeccionista que não pode errar, ou adulto que tem a síndrome do impostor, né? E isso interfere em todo relacionamento, em todos os relacionamentos, principalmente nos amorosos, porque a pessoa entra na relação às vezes escondendo quem ela realmente é, para o outro gostar dela. Sim. Eu já tive uma amiga que Uhum. uma vez falou assim pra mim: Débora, você é muito incisiva, você fala o que você pensa demais. Você não pode ser assim, os homens não gostam disso, Uhum. né? E eu falei pra ela, eu entendo a tua preocupação, mas eu não consigo sustentar um relacionamento não sendo quem eu sou. E Uhum. é o que a gente faz, na verdade, na maioria das vezes de forma inconsciente, né? A gente às Sim, vezes passa a vida inteira sendo quem a gente não é, né, Oswaldo? sim, sim. É uma consequência disso que você está explicando, né? Exato, Um exatamente. efeito, um efeito que acaba acontecendo com a gente não faz isso. Tudo bem, vão ter as pessoas que fazem isso como uma estratégia, mas aí o que você está falando é quando a pessoa faz isso de uma forma tão natural, porque ela aprendeu esse processo de adaptabilidade às situações, né? Que tem um lado interessante em algumas coisas, mas ele, assim, quando é muito forte, transforma a pessoa numa personagem que ela está no processo para agradar o que ela acaba percebendo que é um lugar que ela pode pertencer, pode enfim, ser Ser ela, aceita, né? ser aceita e, na verdade, Uhum. tem pouco dela no final. Eu só queria aproveitar para dizer uma coisa que você citou quando estava falando na sua explicação, eu quero aproveitar, porque aqui sempre é assim, né, Débora? Algumas pessoas vêm agora, a maioria das pessoas vem no outro dia, é um hábito por conta do tipo de audiência da conexão, e depois tem o canal, e lá acaba ficando também o vídeo. Eu queria aproveitar para dizer que eu tenho acompanhado o seu Instagram, né? Uhum. E, e aí convido todo mundo a olhar. Você tem trazido coisas muito interessantes do trauma, de uma maneira bem, assim, tem uma parte didática legal, mas também uma coisa, não é leve, porque esse tema não é leve, mas você traz uma leveza na forma como você tem apresentado, com uma boa explicação e de uma maneira que é legal de entender. Só queria aproveitar porque é uma oportunidade também para todo mundo conhecer um pouco mais, para ser interessado sobre esse tema que é tão importante, como você disse, para todas as relações. É lógico que a gente pensa sempre nas relações do afeto, amorosos e nesse Uhum. sentido, mas em qualquer relação, todo esse arcabouço que a gente recebe quando pequeno, depois na adolescência, isso forma a personagem que a gente é depois, né? E Uhum. interfere nas relações, claro, né? Sim, é isso. Na verdade, tudo isso que a gente chama de personalidade, né? Não é algo com que a gente nasceu, ele é assim, ela é assim. Não, não é assim. Isso foi construído. E muitos dos traços de personalidade que a gente tem são adaptações, Sim. né? Aquilo que a gente acreditou, que a gente percebeu ali no ambiente, com o pai, com mãe, com cuidadores, que a gente precisava ser para ser aceito e amado, não ser rejeitado, não ficar no silêncio. Então é isso, né? Eu viro a menina boazinha, eu escondo a minha criatividade, eu paro de falar o que eu penso, né? Eu paro de ser espontânea, eu vou me fechando para que os meus pais, meus cuidadores ali gostem de mim
é, porque conexão é essencial para a criança e até por sobrevivência. E aí eu vou para a vida assim nas relações, inclusive na relação comigo mesma, sim. né? E aí muitas vezes as pessoas falam, eu tenho um vazio, eu sinto um vazio, uma coisa que mesmo quando eu estou cercada de pessoas, parece que eu não faço parte daquilo, né? Outro dia eu estava ouvindo o Gabor Maté falando e ele deu um exemplo muito bom de como o trauma interfere nas nossas relações todas. E inclusive da importância de não usar o trauma como desculpa para ter os comportamentos, né? Uhum. Mas ele falou que a mulher dele foi um dia ia buscar ele no aeroporto e ele. Desculpa, só um adendo, gente. Se alguém não souber, Gabor Maté é hoje em dia um dos maiores estudiosos sobre trauma no mundo, tá? Então, assim, ele estuda sobre isso e ele fala sobre quanto, mesmo sabendo tudo sobre isso e reconhecendo, identificando os traumas dele, ele também é fisgado pelos gatilhos do trauma, né? Sim. Porque o trauma tá no corpo. Então, algumas situações nos despertam esse gatilho e aí a gente reage não com base no que está acontecendo no momento, mas com os nossos gatilhos do que a gente viveu lá atrás na infância. Então ele estava Sim. explicando, contando que a mulher dele ia buscar ele no aeroporto e ela atrasou. Tipo, ela atrasou, sei lá, 15, 20 minutos. E ele ficou enlouquecido, assim, ele ficou muito irritado, ele ficou com raiva, ele ficou com um monte de coisas, né? Eu não lembro exatamente qual é o trauma dele, mas ele mencionou qual era o trauma dele, que era algo do Uhum. tipo os pais deixavam ele esperando na escola, Uhum. sabe? E aí isso despertou um gatilho nele do medo que ele sentia do abandono e enfim, da rejeição, porque era o último. E quando ela chegou e ele falou, eu tenho consciência, então assim, o meu primeiro impulso era tipo brigar, xingar, porque você me deixou esperando, não me respeita, você não me ama, você não me não sei o quê. Mas como ele conhece, ele falou: opa, vamos olhar aqui para dentro, né? Tá tudo bem, ela atrasou 15 minutos, acontece, trânsito, não sei o quê. Mas ele poderia ter reagido e aquilo poderia ter virado uma briga imensa por ela ter se atrasado. E na verdade, o que estava incomodando realmente ele não era só o fato dela ter atrasado, mas é tudo que ele viveu na infância e como ele se sente quando alguém deixa ele esperando. Entende? Muito legal. Né? Aí agora Uhum. junta, né? Vamos falar de relação, né? Junta um homem e uma mulher, cada um com a sua estrutura traumática, né? Um que, por exemplo, sei lá, precisa de um que precisa de espaço e o outro que precisa de carinho o tempo inteiro para se sentir amado. E como é que faz essa relação funcionar se os dois não olharem para tudo isso e não entenderem o que que um desperta no outro o tempo inteiro, né? No final, todas esse exemplo que você trouxe dele, eu acho que é super legal, Uhum. porque ele também tem falado disso de uma maneira muito aberta, com todo o conhecimento que ele tem, e traz essa coisa da realidade, né? E então eu costumo dizer numa situação dessa, é o atraso da mulher dele e tudo aquilo que significa isso significa para ele, porque não é só, não é, aliás, nem é o atraso em si, Exato. o significado daquilo que traz, né, como também nesses estudos todos e tudo que a gente tem visto, né, que é muito interessante para quem está interessado no assunto, estudando, como não faz zero diferença o fato em si ou aquilo que tem o significado do fato para a gente, ou as coisas que a gente pensa também. Uhum. Durante aquele momento, vamos dizer que ele não tivesse uma história da mãe, mas ficasse remoendo outras vezes de outras situações, ou uma coisa que não tem nada a ver com atraso, ele ia trazer um monte de química no Uhum. corpo que o assunto do atraso já não estaria nem mais na mente dele, né? Então, é muito importante nessa lembrança de que não é o fato em si do que acontece, mas sim como a gente toma aquele fato, como a gente se relaciona com aquilo que está acontecendo. E aí imagino nesse casal que você citou o exemplo, ele chega num ponto de que quase, acho que quase não, todas as vezes que eu tenho feito esses encontros da live, sempre fica muito claro, ainda fico pensando assim,
parece que a gente puxa uma sardinha para esse lado, né? Que nem fala para puxar para o meu lado, mas o fato é de que é muito difícil se a gente não tem um trabalho pessoal de conseguir superar todas essas barreiras que os traumas trazem em qualquer relacionamento. Lógico que no relacionamento Uhum. afetivo é forte, relacionamento com filhos, isso é muito importante, é uma bela cenoura, porque a gente vai estar repetindo isso com os filhos, mas o fato é que qualquer relação que a gente tenha na vida, tudo isso está fazendo parte também, né? Então, quase sempre a gente chega à conclusão de que tem uma importância muito grande a gente olhar para isso e cada um poder cuidar da sua parte, porque o casal com a sua vida não vai resolver isso. Exatamente. Tu falou uma coisa bem importante que eu esqueci até de comentar, que é isso, né? O trauma, ele não é o evento em si, mas o significado que você dá ao evento, né? Porque às É. vezes as pessoas falam, ah, mas fulano e Beltrano passaram exatamente pela mesma situação, por que que um ficou traumatizado e o outro não? Porque não é o evento que faz o trauma, mas o significado que a pessoa atribuiu àquele evento. Então é isso, né? Um pai que abandona as mesmas três filhas. Por que que uma filha entende como rejeição, uma filha entende como abandono e a outra filha fica de boa, né? Uhum. É como a filha enxerga. Isso vai ter a ver com a idade, com o desenvolvimento cognitivo, né? Com as outras experiências que ela já teve na vida, desde a gestação, como é que foi a gestação da mãe, né? Que é onde ali começa a nossa estrutura traumática. Então, isso é uma coisa bem importante de você ter falado, que é o significado que a pessoa atribui. Que é Uhum. exatamente isso, essas histórias que ela fica se contando, né? Às vezes até, Exatamente. às vezes até quando alguém me fala alguma coisa do tipo assim, ah, porque daí a minha mãe ficou pensando não sei o que, eu falo, ah é? E por que você acredita que a sua mãe ficou pensando não sei o quê? Porque veja, você não sabe se ela tá pensando, você perguntou? Não. Você acredita que ela está pensando, né? E a partir disso você constrói histórias na tua cabeça e às vezes cria um problema gigante que não existe, né? É verdade. Isso a gente vê bastante, né? E a gente faz isso também, não adianta. É uma coisa da gente, né? A gente Do ser tem humano. esse hábito e a compreensão de que isso tudo, estando na história que a gente está contando na nossa mente ou num fato, todo o processo químico no corpo que está fazendo uma reação, né? Por exemplo, sei lá, um assunto que te dá raiva, sua pressão sobe, Uhum, isso vai acontecer, mesmo que uhum, não esteja de fato acontecendo nada, mas está acontecendo porque o corpo se prepara para reagir para situações assim, né? uhum, De sobrevivência. É interessante entender isso e realmente não adianta entender e falar, ah, agora entendi, não vou mais pensar. Pode esquecer, a gente é uma máquina de fazer isso o tempo inteiro e o hábito que vem lá de trás, como você disse no começo, com a nossa criação, todas as coisas que vão acontecendo, na verdade, desde a barriga da nossa mãe, isso já está rolando, tudo isso faz com que a gente tenha um tipo de reação que ele não é controlado pelo fato de eu saber ou não saber, né? uhum. É isso que por isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, tá, não entendi, tá bom, entendi. Ó, que bom que entendeu, só que continua aí no corpo, né? E aí, e esse é um grande problema dos relacionamentos, que as pessoas não conversam sobre essas coisas e não se trabalham, né? Porque precisa se trabalhar. É, e outra que é isso, são frequentemente duas crianças se relacionando, né? Então, uma criança que não teve amor, que foi abandonada, que se sentiu rejeitada, com uma criança que, sei lá, sentiu que não era boa o suficiente, que faz tudo para agradar a outra, para se receber reconhecimento, e aí a outra não reconhece, porque, enfim, né? Eles são as estruturas delas, mas a questão é isso. Quando eu, por exemplo, sei lá, o meu marido vou dar exemplos Sim, simples, assim, porque eu acho que é como quando as pessoas entendem melhor, né? Então, por exemplo, um relacionamento, o meu marido vem e fala assim pra mim, por exemplo, eu falo, por que que você ainda não foi pra academia? Você tá atrasado. "Ah, porque eu tava te esperando. E aí eu, né, na minha estrutura, que nasceu solta, se vira, faz e, tipo, não me enche, eu falo, mas você não nasceu grudado em mim? Vai! Pra ele.
que tem uma estrutura aonde as pessoas ali, tipo, compartilham, se esperam, se levam no portão, não sei o quê, para ele aquilo significa que eu não dou valor para ele, que eu Sim. não ligo para ele, que ele não representa nada para mim. Quando eu falo uma coisa dessas, que para mim é insignificante, é uma piada, percebe? Aham. E aí, se um casal não senta e não conversa sobre isso, olha, quando você me diz isso, o que eu sinto, o que eu entendo, é isso, né? Então você faz uma piada que para você é insignificante, mas o que eu sinto, o que eu recebo com base em toda a minha história, é que você não liga para mim, que eu não tenho importância para você, que eu sou um nada. Uhum. E aí quando eu É, escuto isso, eu faço, uou, eu sinto é, muito. Eu falei, eu não imaginava que uma brincadeira, né, te fizesse sentir tanta coisa, fosse tão grande. E aí ele falou, e aí eu entro, né? Eu falei, uau, né? Então percebe como a gente, primeiro, se dá conta do que a gente realmente sente quando a pessoa nos diz algo, né? Porque, eu fico brava, eu fico frustrada, eu fico puta, e aí eu simplesmente explodo e falo, então, vai pascar que eu tô indo. Não, mas o que que eu senti que me fez ter essa ação? Eu senti indiferença, eu senti uhum. rejeição, eu senti, né? E quando eu falo pro meu parceiro, quando você faz isso, eu sinto isso, Abre, aí abre uma porta totalmente diferente, né? abre uma porta totalmente diferente, exatamente. E aí isso para tudo. Olha, para mim chegar no horário é algo extremamente importante. Se você me deixa esperando, você me dá a entender que o meu tempo não tem valor. Uhum. Que o teu tempo é mais importante do que o meu. Então você pode, por favor, se esforçar para chegar no horário, né? Então, quando as pessoas se permitem entrar em contato com o que me fez explodir, o que me fez ficar com raiva, né? O que tem por trás daquilo? Que significado é isso? É o significado atribuído, né? Então, quando eu senti essa raiva, que significado eu atribuí ao que o meu parceiro fez que me levou para a raiva? Que significado eu atribuí ao que o meu parceiro fez que me fez ficar muito triste? Quando eu entendo isso, eu posso expressar isso para ele, ele pode mudar de comportamento se ele assim quiser, Tem né? lógico. Veja bem, né? E que no geral quer, mas ele não entendia o tamanho daquilo para você, Sim. sabe? E aí é o que eu falo, quando você entende, e isso é o trauma, né? É o significado atribuído. Uhum. Então, quando você entende como aquilo te toca, que faz você explodir, você consegue começar a sair um pouquinho do comportamento automático, ou mesmo que você não consiga sair, você consegue depois sentar e conversar com a pessoa, para dar para ela a oportunidade de melhorar. Sem dúvida. Isso sempre é uma solução. E tem uma coisa assim que mete um tempero assim, mais não tão gostosinho da gente perceber. Tem muitas situações que, que ou o cara ou a cara, enfim, acaba tendo um processo assim de muito ressentimento, então se fecha no comentário, então não tem nem essa abertura de falar. Então o tempo inteiro está dentro da pessoa uma construção de ela não liga ou ele não liga, Uhum. ele isso, ela aquilo, e aquilo não tem a conversa, e aquilo vai se, sabe, vai se sedimentando em cima dessa relação e vai criando um super afastamento que depois, como nada disso é muito claro em algumas situações, a pessoa não sabe nem puxar o fio do que dá para fazer para mudar, porque já nem lembra mais, é tanta coisa de se, Se sabe, ficando quieto, né? Tem gente sobrepôs, né? que ela Uhum. fez ou que ele fez e que não é legal, aí eu guardo, 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 quando a gente vai ver não tem nem fio para puxar. Então, é super interessante a gente ver o que que essa fala, quer dizer, para os casais isso é fundamental, e é como um processo de dar feedback nessas coisas, né? Que tem que ser uma coisa mais natural, porque não é uma coisa formal. Mas poder falar, pô, isso que aconteceu para mim causa isso. Porque o outro não tem como saber, não tem como saber. Porque a gente não sabe o que as nossas estruturas, quando a gente vai se relacionar, não vem não é nem manual de instrução de todas as coisas que eu passei e como é que as coisas Ficha técnica, né? não dá. Então isso não acontece. Às vezes a gente nem sabe, só vai entender que aquilo é tão forte quando vamos me relacionar com esse tipo de pessoa.
Eu me lembro que quando eu casei com a Gláucia, é, tiveram algumas pessoas que fizeram aqueles comentários meio assim, que olhava o signo, olhava não sei o quê, e uma pessoa foi tão assim, olha, vocês são muito diferentes. E eu não sabia, quer dizer, não tinha nenhum conhecimento disso, mas me pareceu uma coisa assim que já era interessante. Acho que bom que a gente é diferente, porque hoje eu até consigo entender. A gente é diferente mesmo, a gente é igual, normalmente igual em algumas coisas, e o resto são esses desafios, na verdade, em qualquer relação. Uhum. Qualquer relação. A gente, no final, esse encontro, né, nesse lugar do entre, pode ser uma relação profissional, ou social, ou de amizade, e lógico, amorosa também, tem uns desafios que a gente encontra nas pessoas que elas acabam tocando ou trazendo a lembrança para a gente daquilo que a gente está fazendo de uma maneira espontânea e que afeta diferentes pessoas, ou o contrário, que aquele tipo de pessoa traz um padrão de comportamento na gente que muitas vezes a gente precisa mudar e que aquela pessoa fica marcando ali para a gente, olha, muda que senão isso vai dar problema. Então, esse Uhum. campo também, olhado de outro jeito, né, Débora? Apesar que, nem eu falei, pus um tempero que é meio ruinzinho, mas, na verdade, tem um lado que é muito legal das relações, né? Se a gente for olhar por esse outro lado, como enriquece para todo mundo quando a gente tem a chance de se colocar, Com né? certeza. Isso traz uma coisa que enriquece, né? A gente como pessoa. É. E aí, para quem tem filhos, isso libera os filhos de ficar tentando ele ou ela, né, fazer um conserto disso, que é o que a gente, como adulto, o que acabou acontecendo com a gente. Todas essas estruturas, várias delas, acabaram acontecendo na gente, como você deu na primeira fala sua, né? Eu sou lá mais quietinho, que é para não incomodar. Então, eu acabo criando Uhum. um personagem que não fala muito, para não incomodar. Não tem nada a ver com o mundo de hoje, mas tem que a ver com o mundo da minha infância, né? Exato. E aí, né, pegando o teu gancho, você, eu sou mais quietinho pra não incomodar. E aí nessa de, eu não vou falar pra não incomodar. Ai, deixa pra lá. Ai, deixa pra lá. Ai, deixa pra lá. Vai criando essa barreira que você falou entre os dois, Ah, né? Essa sobreposição de coisas, é, que começou lá na infância, montanha, né? E eu fui sobrepondo e sobrepondo pra não incomodar, para não incomodar. E aí eu perco meu relacionamento, eu perco minha relação porque eu não quis incomodar. Olha que uhum, triste que é isso, né? Enquanto que se eu me permitisse olhar para isso e falar para minha parceira, pensando que eu não estou incomodando, eu estou dando uma oportunidade para ela. Uma coisa que eu falo muito é assim, né? Pensando em trauma, depois que eu comecei a estudar sobre trauma, eu entendi. Nada do que o outro faz é contra você, é a favor dele. uhum, Sempre. Então, super. nada do que o outro me faz é porque ele quer me machucar, é porque ele quer me agredir. Não, ele tá se defendendo de algo que eu não sei o que é. Uhum. E que muitas vezes não é de mim, né? Então, quando é, as pessoas têm, tem uma questão também da pessoa entender que, assim, quando eu falo, Osvaldo, você falou comigo, é, você falou alto comigo e eu me senti desrespeitada, e eu não tô falando que você me desrespeitou. Eu não tô falando de você. Eu tô falando o que eu senti, eu tô falando de mim. Com base no quê? Quando eu era criança, sei lá, o meu pai falava, gritava, não sei o quê, não sei, né? Mas algo que eu vivi lá atrás fazia eu me sentir, sei lá, meu pai apontava o dedo na minha cara e eu me sentia desrespeitada. E aí agora você veio e fez assim pra mim e eu me sentia desrespeitada. Muito desrespeitada, né? Mas se meu pai não tivesse feito tudo isso, talvez você fizesse a mesma coisa pra coleguinha do lado que o pai não fazia e ela ia falar: tá bom, você também. Percebe? Exatamente. É. Né? Porque para ela, você vai apontar o dedo? Tá bom, eu vou apontar também. Eu aprendi a me colocar. Eu podia me Uhum. colocar quando eu era criança, né? Então, se eu não te falar assim, Osvaldo, eu vejo que você faz isso com todo, percebe? Você faz isso com todo mundo, mas eu me sinto desrespeitada. A fulaninha não, mas eu sinto. Então, é o teu gesto que é desrespeitoso, nesse caso mas vamos ignorar, né? É o teu gesto que é desrespeitoso ou eu me sinto desrespeitada com o teu gesto? Eu sempre faço essa, né? Se pergunta isso, né? Então, a pessoa fez isso com você ou você se sentiu assim com o que a pessoa fez? Porque Uhum. tem uma grande diferença. E é aqui que o trauma interfere na relação. Porque quando o meu marido, meu amigo faz algo comigo, eu sinto algo
que não obrigatoriamente foi o que ele fez e o que ele queria que eu sentisse, mas foi como eu me senti, né? Muito legal. Você está contando isso, estou sorrindo porque eu lembrei de um personagem aqui da família da Glaucia, e, por consequência, por afinidade também da minha, né? E, e era muito engraçadinho, assim, muito, desde pequenininho, muito carinhoso, né? E então ele ficava sentido com algumas coisas que acontecia, que alguém fazia, e ele, Uhum, sabe, ficava mais assim, diferente até da irmã dele, que já era diferente, era o contrário, ela já se defendia e tal. E ele tinha uma coisa que ele falava outro dia, agora ele está mais velho, eu tive chance de conversar com ele, que eu achava muito interessante, que tem a ver com isso que a gente está falando, era uma coisa instintiva nele, né? Quando acontecia isso, ele ficava sentido, ele virava assim e falava, ah, eu também te amo, sabe? Como dizer assim, isso que você está fazendo uhum, deve ser alguma coisa que não é comigo, uhum, eu também te amo, eu sei que você me ama, eu também te amo. É uhum, interessante que uma criança tem umas coisas, umas sacadas, né? E eu falei para ele que isso era uma coisa que eu achava interessante, que talvez ele fizesse como brincadeira, pudesse ser uma coisa que ele tinha aprendido lá na escolinha, lá que alguém fazia, tal, mas como dá para levar para esse sentido, né? Porque muitas vezes a pessoa não tá, é o que você falou, não está fazendo, não é com você, é com ela, a troça, é uhum, alguma coisa que faz sentido para ela, né? Não é uhum. para na sua direção. Quase sempre é assim, né? A gente tem que os sistêmicos falam muito isso, né? Aonde isso tem sentido. Se a gente conseguir entender aonde essa reação tem sentido, tudo se acalma também, né? Ganha um outro, abre um outro espaço, né? Sim. Onde aquela, aquela ação tem sentido. E muitas vezes é o jeito da pessoa, né? A pessoa fala mais assim, fala mais assado, é mais agressivo ou menos agressivo, ou tem o hábito de falar de um jeito, e diferentes pessoas reagem diferente. Isso, quando a gente trabalha com famílias, é muito claro como a gente vê isso, independente da questão de época, né? Porque às vezes você tem Uhum. um irmão, uma irmã, 15 anos mais novo, e ela viveu um pai e uma mãe que não foi o seu pai e sua mãe, o seu pai e sua mãe mais 15 anos, é outra Outra personagem, outra história, pessoa, né? com certeza. Outra Uhum. pessoa. Mas muitas vezes não com esse tipo de diferença, mas é exatamente o que você deu no teu exemplo, né? Um entende aquela reação com amarelo, outro azul, outro vermelho, e às vezes você ouve da pessoa, mas eu não consigo entender porque a minha irmã ou meu irmão sente isso, não faz nenhum sentido para mim, não faz para ela, Uhum. mas faz para o outro. É interessante quando você vê, às vezes, mesmo fato aconteceu na família, eu sempre falo assim, é como se cada um olhou para um lado, né? Um olhou para o lado do amarelo, outro olhou para o azul, outro olhou... E tem isso no trauma, né? É, Porque muitas vezes a pessoa, ela sai mesmo, ela nem se relaciona com aquilo que aconteceu, né? Outra sim. reage, outra congela, outra dá uma escapada da história, às vezes nem lembra o que aconteceu, Se não me lembro desse... ausenta, né? Se ausenta, você fala, É. eu não lembro desse fato de o nosso pai, nossa mãe ter feito isso, ter falado isso, não lembro. Aí o outro fica, pô, por que ela tem amnésia? Como é que ela não lembra um negócio tão importante? É isso, né? Porque cada um vai para um lugar. E isso tudo vai formando um jeito da gente lidar e não tem como a gente saber o que o outro sente se o outro não fala. E, Uhum. e aí vai se posicionar dentro do contexto. Com marido e mulher tem um tipo de conversa, no trabalho tem um outro tipo de conversa, com um amigo tem um outro tipo de conversa. O fato que você está trazendo aqui para mim, é como eu disse no início, eu me surpreendo e não tenho essa conversa prévia justamente para poder, pô, tem isso aqui, né? Isso para mim está ficando uma coisa interessante que você está trazendo e dando uma grifada, a importância para a gente perceber como reação dos outros, a reação das pessoas com a gente e as nossas próprias reações vão ser entendidas de formas diferentes, em contextos diferentes, em situações diferentes. Não Uhum. tem jeito, né? Não tem Eu tenho jeito. uma lembrança aqui rapidinho de uma vez que eu fiz uma constelação, quando eu fazia a constelação lá clássica, de grupo, tal, lá atrás, bem há muito tempo, e tinha aquele modelo sempre só mulheres, era um assunto de relacionamento, e sei que foi uma coisa difícil, eu não me lembro exatamente o que era, mas tinha lá um trauma envolvido,
antiga relação dessa mulher, que era uma mulher de mais idade, mas uma lembrança da coisa da infância dela difícil, né? Então tinha um grupo de mulheres, e nesse grupo de mulheres tinha uma mulher jovem. Eu sou muito ruim para a idade, mas vamos dizer, todo mundo tinha around de 40, 50, e ela tinha alguma coisa entre 24 e 25 anos, né? Ah. E aí eu sempre faço, como faço até hoje mesmo no online, eu chamo todo mundo e tento ver como é que a gente está terminando para não ficar aquele peso, né? Que as pessoas saem com dúvida e tal. Então, Uhum. me perguntando, falar, vamos falar alguma coisa, alguém se tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, sem ser do assunto tal. E aí cada um ia falando das coisas, falando, né? E aí uma senhora, antes dessa moça, né? Dessa menina ali naquele grupo, ela era assim, um jeitão de meninona, assim. Ela falou, um assunto difícil, né? E olhou para a menina e falou assim, você é tão jovem, não faz ideia, né, de como as coisas são, tal. E eu tinha pedido para não fazer esse tipo de coisa, mas enfim. Aí a menina Sei. foi falar, né? E aí ela se dirigiu bem, foi muito legal porque ela se dirigiu para mim e falou assim, então, Oswaldo, para mim foi interessante também, e eu fico pensando diante disso que essa senhora falou, né? Como o que é pior, né? Eu não sei, uma história como essa que tem o seu peso, né? Mas a história de alguém como eu, que se eu morrer um dia no meu quarto, talvez os meus pais levem uns 2 meses e meio para descobrir que eu morri. O silêncio é a última coisa, porque é aquilo. O que ela estava trazendo, né? Uhum. Faz diferença os pais não estarem juntos ou estarem separados, ou eles viverem naquela casa e não olharem para o filho, né? Quer dizer, a Uhum. discussão parece que o tema era filhos de pais separados, e aí tinha lá um Sei. trauma e tal. E aí depois ela dizendo, bom, que diferença faz, o que é melhor, o que é pior, né? Você Uhum. não ter os pais juntos ou ter os pais juntos que não olham para você, quer dizer, praticamente é a mesma coisa, né? É isso. E Pode ser é isso, pior, né? na verdade, né, Osvaldo? Que se você tem pais separados, mas os dois pais conseguem se fazer super presentes, né, e te enxergam, você tem ali o trauma da separação, mas você tem pais presentes. Agora, se você tem pais emocionalmente ausentes que não percebem que você tá nem em casa, né, como ela, provavelmente vai ser mais traumático, né? Sem dúvida. Mas foi É, interessante. Sempre eu lembro disso como uma coisa assim que ficou emblemático na minha cabeça, né? A fala dela assim com tanta clareza, né? Dizer, puta, o que é, que é pior, o que que é melhor, a gente não sabe, né? exato. E, assim, e na tua fala, até vou fugir um pouco do assunto, mas eu vejo uma coisa muito forte, já que o tema é relacionamento, né, enfim, é, o quanto é uma falta de sensibilidade você achar, você pressupor que o trauma do outro é menor ou mais leve do que o seu. A gente nunca sabe a história do outro. Então, A gente nunca sabe. A gente não sabe o que a pessoa está vivendo nesse momento na vida dela. Às vezes eu tô aqui plena na tua frente e meu mundo aqui atrás está desabando. Percebe? Eu não vou vir aqui chorando. Eu não vou vir aqui, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que está acontecendo com o outro. A gente nunca sabe. Isso é uma coisa, assim, que a constelação e o processo, e a terapia me ensinou, né? Se esvazia diante do outro. Se esvazia do que você pressupõe, se esvazia do que você acha, se esvazia das tuas críticas, dos julgamentos, das pressuposições, porque você não sabe o que o outro vive, né? E vocês dois podem ter vivido a mesma história, né? As duas podem ter vivido sei lá, pais separados na mesma idade, mas a forma como aconteceu para ela foi de um jeito, o impacto que ele teve na vida dela foi um, o impacto que ele teve na minha vida foi outro. O que que é maior? Nenhuma nem outro, volta, né? Para mim, volta para a história do não é o fato, e sim como a gente toma o fato, né? exato. E eu acho assim que essa lembrança, né, da moça, o que eu fico pensando é que, voltando para aquela história que você estava falando dos casais, às vezes a gente tem ideia, sei lá, eu sou uma mulher, ou sou um cara casado com uma mulher, casado com... Não interessa, sou um casal, e aí a Uhum, gente olha para a vida do outro e fala assim, eu, por exemplo, sou filho de pais separados. E não, os pais estavam juntos, nananã, então não tenho muito o que ficar pensando nisso, porque não tem problema. Não é uhum, assim, a gente não sabe, nunca sabe exatamente como a pessoa, o que ela traz nessa bagagem dela, dessa relação, a gente não vai saber. uhum. E que tipo de gatilho a gente
toca lá na pessoa, né? Quando a gente tem um tipo de reação. Então, volta mesmo para essa história, a importância da gente entender isso e saber que a construção desse muro, ele é fatal para as relações não darem certo mesmo, né? Uhum. É como se, eu não sei como é que a relação pode dar certo, mas que ela não dará certo se a gente deixar esse muro crescer, com certeza não dará, né? Então, Exatamente. E uma coisa, acho que e uma coisa que eu ia falar também é a importância da gente perceber o quanto muitas vezes a gente faz uma transferência no parceiro, né, Osvaldo? total. Isso é uma coisa que a constelação trabalha muito, mas a gente, pelo nosso trauma, pela nossa carência, e gente, entendo que quando eu falo carência, eu não falo num sentido pejorativo, é uma necessidade do ser humano, conexão, afeto, tá? Então, assim, pela nossa carência, porque, por exemplo, sei lá, minha mãe não foi presente, minha mãe não me olhava, minha mãe não sei o quê, eu projeto isso no meu parceiro e eu fico esperando que meu parceiro me dê o reconhecimento que a mãe não dava, que meu parceiro me dê, né? Melhor partir de mim. Então, vamos dar meu exemplo, né? Um pai que não reconhecia, que tudo que eu fazia, ele falava, ah, mas a tua irmã fez melhor. Aí eu tirei 3 notas sem no boletim. Ah, pois é, mas tem a coleguinha tirou 5. Então, tipo, nada tava bom, sabe assim? A minha sensação o tempo inteiro é de que não importa o que eu faça, não vai ser o suficiente, eu nunca vou conseguir reconhecimento dele, nem nada disso. E aí eu posso ir para minha relação, se eu não olho para tudo isso que eu não tive do meu pai, que me faltou, né? Eu posso ir para a relação o tempo inteiro, tudo que eu faço, né? E naturalmente, você é uma pessoa que está sempre fazendo tudo, né? Para ser vista, ser amada, ser reconhecida. Então, aí eu tô lá fazendo tudo para as pessoas, né? Tô fazendo tudo para ele, ah, eu faço almoço, eu faço não sei o quê. E ele começa a tratar aquilo como se não fosse mais do que minha obrigação, e às vezes ele nem sente assim, às vezes ele super reconhece, ele super valoriza, mas ele não fala. Porque na Uhum, família dele não falavam. Então ele uhum, não fala, né? Ele simplesmente usufrui. E aí eu começo a me sentir desvalorizada porque eu estava esperando que ele me desse o que o meu pai não me deu. E fiz tudo para ele me dar isso. Mas, um, ele não pediu para fazer tudo. E dois, ele não é meu pai, né? E mesmo que ele me reconheça muitas vezes, nunca vai ser suficiente, porque não é o reconhecimento dele que eu busco. Né? Então, essas dinâmicas relacionais que advêm do trauma, eu acho também muito importante da gente observar nos relacionamentos, porque é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, sem perceber, óbvio, e uhum. consciente, né? É, é um temão no final, né, Débora? Isso é uma coisa muito, muito grande, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que tem algumas coisas que são possíveis de serem feitas e, e que elas não são, lógico, tem pessoas que têm mais dificuldade para se colocar, para falar, mas acho que tem essa importância. Eu sempre penso que tipo de, de coisa você pode pegar para dizer assim, vale a pena eu me esforçar naquilo que eu não tenho muita habilidade para fazer, por exemplo, para se colocar. Eu gosto da pessoa, quero ficar com a pessoa, é um bom ponto. Os filhos, um ponto enorme, né? Assim, Uhum. de a gente entender como isso reflete neles, eu acho que é um fato É. que deve fazer as pessoas conhecendo, falar assim, puta, vou me esforçar, porque pelo menos por esse serzinho eu vou fazer algo assim. Uhum. Mas mesmo na relação que a gente às vezes quer que permaneça, quer melhorar, eu que estou casado há tanto tempo, uma vez alguém comentou uma coisa assim, de que é meio estranho, né, que uma relação tão grande, e a pessoa falou, sei lá, já tenho 3 casamentos, 4 casamentos, não sei, um monte de casamentos. Eu falei, pô, cara, estou pensando quantas vezes, quantos casamentos novos a gente teve nessa mesma relação, quantas coisas a gente teve que superar e se transformar, porque senão não fica mesmo, não tem jeito, Uhum. né, cara, Uhum. não tem como é, e tantas coisas, né, que eu vejo assim que eu faço, fico observando coisas que eu fazia, sei lá, aos 30 anos atrás, cara, não sei como a minha mulher aguentou, né? Como eu demorei para perceber algumas coisas, né? Demorei para perceber algumas coisas. E o gostoso e o bacana é como a gente percebe como isso, cara, ainda tem mais coisa, né? Ainda tem coisas que amarram a gente, às vezes não exatamente na questão da relação amorosa, mas em outras relações, né? E isso é uma Uhum. coisa que alguém pode falar assim, puta, que droga, então isso não tem solução nunca, não tem fim. Mas dá para dizer assim, cara, que legal, porque sempre tem alguma coisa a mais que a gente
a gente pode perceber que riqueza tem tudo isso que acontece dentro da gente, né? É, Essas informações são ricas, né? E transformam a gente uma pessoa mais saudável, de modo geral, com todos os significados dessa palavra, até para ser saudável, para se relacionar com o outro, né? Para não ser tóxico, sem querer exato. ser, né? Sem querer ser. Sem querer ser, exatamente. É isso que você falou. É um assunto que é muito rico, né? Que tem milhões de ramificações, né? A gente podia, tipo, cada dia fazer uma live sobre uma ramificação do assunto. Sim. Mas pegando o gancho, e eu não poderia deixar de pegar esse gancho, porque já tá, né, ficando tarde, falar que você bateu nessa tecla umas 3 vezes, e é uma coisa que eu percebo, é assim, o quanto a gente deixa nossos traumas respingar nos nossos filhos, Sim. né? E de que forma isso acontece? E eu fiz trabalho com algumas clientes mães, né? Depois que eu até entrei pro Next 3, e para trabalhar justamente isso, os traumas, os meus, não deixar, né, os traumas da mãe respingar no filho, de que forma, né? De que forma isso respinga nos filhos? Isso respinga nos filhos quando você, porque não teve uma conexão genuína com a mãe, não consegue se conectar genuinamente com o teu filho. Isso respinga nos filhos quando você, o teu filho, e vou trazer um exemplo real aqui de casa. Outro dia, o Aaron, meu filho, né? Ele começou, a gente estava jantando, gente, criança é barulhenta, ponto. Criança quietinha, já tem alguma coisa ali para olhar. Ah, Então, assim, outro dia, se você foi uma criança quietinha, olhe, porque você provavelmente foi uma criança que foi reprimida, né? Na sua autenticidade. Então, assim, a gente estava lá comendo e ele começou a pegar as cadeiras todas e juntar, fazendo um barulhão. Ele não consegue, a cadeira pesada, então ele tinha que arrastar as cadeiras, porque ele queria fazer a casa dele. Mamãe, eu tô fazendo a minha casa. E ele começou a fazer. E meu marido começou a ficar irritado. Detalhe, que meu marido nem liga tanto pra barulho. Eu sou uma pessoa que eu tenho problemas com barulho. Não gosto de barulho. Eu gosto de silêncio. ah, E, mas eu a criança existindo. Então eu, tipo, relevo. E aí ele começou a fazer, eu falei, ai, filho, você tá fazendo uma casa, não sei o quê. E meu marido começou a ficar irritado. Para de arrastar a cadeira, Aaron. Que saco, Aaron. Não sei o quê. Não é pra arrastar, não pode arrastar a cadeira. Aí eu parei, olhei pra cara dele e falei assim, amor, que mal ele tá fazendo? Aí ele olhou pra minha cara, acho que ele acordou, assim. Eu olhei pra cara uhum, dele e falei assim, eu vejo que você era uma criança muito reprimida na mesa. Porque todas as situações que mais te irritam com o Aaron têm a ver com a mesa. uhum, Refeição. Toda vez que você está recomendo, qualquer coisa que ele faça irrita. Eu falei, você era muito reprimido na mesa. Ele não tá fazendo mal pra ninguém. Eu falei, você nunca fez casinha de cadeira. Ele tá fazendo uma casinha de... Ele tá brincando. Eu falei, ele não vai uhum, estragar a cadeira. A gente mora em casa, não tem problema com o vizinho de baixo. Eu falei, deixa ele fazer a casinha dele. Aí uhum. ele olhou pra minha cara. Você tem razão. Isso sossegou. Percebe? E se eu não tivesse ali, provavelmente ele teria brigado, e aquilo teria virado uma briga, e a criança teria chorado, teria não sei o quê. E eu falei, que mal ele tá fazendo? Ele tá sendo criativo. Ele não tá machucando ninguém, ele não tá estragando nada, ele tá fazendo uma casinha de cadeira. E aí ele fez a casinha de cadeira, e depois o Marcos ainda foi lá, pegou o cobertor e botou em cima, enfim, fizemos uma história. Percebe? Então, isso é deixar teu trauma respingar no teu filho. Se tu não Sim. percebe, e É tu muito. começa a brigar e podar a criatividade dele, porque você foi podado e aí você não sabe lidar com aquilo que a criança está despertando em você. Eu falo para ele, eu falo assim, cara, Uhum. quando ele faz isso, sabe o que acontece? A tua criança interior que não pôde fazer grita, como você vai deixar ele fazer? Se eu não podia fazer, eu apanhava. Eu falei, é isso que acontece. Então olha para tua criança, acolhe ela e fala, tá tudo bem, eu tô deixando você fazer através dele, sabe? Faz por todos Então, nós, né? exato. No final. E é tão legal a criança poder expressar, né? E é o que você falou. Longe de ser uma coisa simples, mas a criança realmente, na vida do casal, acaba sendo um elemento que está sempre querendo dizer alguma coisa com aquilo que ela está fazendo, né? Muito Uhum, interessante também. Mas uhum. legal, Débora, você falou da hora, eu me desconecto, que eu começo a conversar e me desconecto. Mas vou deixar você fazer as despedidas, mas antes eu quero dizer para todo mundo que quem quiser assistir depois, quando sai do Instagram, todas essas lives, essa inclusive, quem
assistiu lá, de repente, lá no canal, vai assistir com os pedaços. Não deixa de se pulou muito lá para o fim, volta para o início, que a Débora fez uma explicação super bacana no início. E todas essas lives estão no canal do YouTube da Conexão, chama Instituto Conexão Sistêmica. E espero que quem assistiu possa aproveitar. Acho que eu aproveitei bastante e acho que Eu todo mundo tem a chance também de também. aproveitar, porque foi um papo bem tranquilo. E no meio do caminho, a Débora falou do canal do Instagram dela, vale a pena dar uma olhadinha. E vocês vão ver no videozinho que tem lá o endereço do canal dela. E, Débora, agradeço super de você ter aceito o convite. A gente tentou fazer um dia, saiu hoje, maravilhoso, deu Ó, certo hoje. E, e foi no dia certo. Super agradeço e deixo aí as despedidas para você. E estou feliz de a gente ter batido esse papo. Hein? eu também super agradeço, Oswaldo, o convite. Uma honra estar aqui, né, com o Oswaldo, que é meu professor há muito tempo. É isso, gente. Me sigam lá no canal, Débora, no meu Instagram, Débora Grings. É Débora com 2 Bs, então já fica fácil de me achar. Eu estou voltando para o Instagram agora. Eu parei tudo para viver a maternidade. E aí eu estou voltando para o Instagram agora, mas estou começando a postar bastante coisa, falando sempre sobre isso, sobre trauma, somático e transgeracional, que eu percebo que realmente é assim a base de tudo para a gente realmente mudar, né, aquilo que nos incomoda na nossa vida e na gente, na nossa personalidade. Prazer estar aqui. Obrigada por tudo e por todos. E é isso. Boa noite. Seguimos. Boa noite. Super obrigado a Beijo. todos. Obrigado, Débora. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.